Ok, então vamos a Curitiba. Vamos inicialmente, vamos ver a cotação da soja. Oferecimento Risa Semente, nesse instante a cotação da soja lá em Chicago. Claro, tem o delay, mas oferecimento Risa, as cotações da soja no ar, Davi. Muito bem, não, a B3 está só com um vencimento aí de ontem. Vamos direto para Chicago. Ixi, perdendo 21,50 agora, novembro 12,06, janeiro 12,18, março 12,28 e maio 12,37, hein? Quem fez hedge está tranquilo, quem não fez está apavorado. Mas vamos saber com o Vlamir já qual é a perspectiva para frente. Ou seja, veio bastante soja, estoques aumentaram e a produção também, já informou a Carla Mendes lá no Notícias Agrícolas. Então, assim, agora com o oferecimento da Copavel, uma das maiores cooperativas de grãos do mundo, sediada em Cascavel, vem aí e oferece para a gente o Minuto da Soja com o Vlamir Brandalize. A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Tudo começa com as sementes Copavel, a segurança que o produtor rural necessita para garantir um bom arranque inicial. E para possibilitar que as sementes extraiam todo o seu potencial genético, os fertilizantes Copavel Premium proporcionam nutrição ao solo e às plantas. Com a Nutriagro, desenvolvemos formulações em fertilizantes foliares para as principais culturas do agronegócio. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Dom Vlamir Brandalize, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro. Boa tarde, João Batista. Antes temos que dar os parabéns aí aos nossos colegas, engenheiros agrônomos, né? Hoje é dia do engenheiro agrônomo a nível do Brasil, dia da Nossa Senhora, dia da criança. Vamos homenagear todos aí que estão no campo aí, os nossos colegas. O Vlamir, eu estou com um probleminha de áudio aqui, mas o fato é o seguinte, não vieram boas notícias lá do USDA hoje, é isso? Exatamente, João. O USDA aumentou a safra americana, surpreendeu exatamente o mercado, por isso que está em queda. Agora, nessa condição aí, se a China não aparecer para comprar, pode perder os $12 de suporte, porque hoje o USDA aumentou aí em 2 milhões de toneladas a safra, veio para 121,1 milhões de toneladas, frente aos 119 do mês passado. A safra desse ano é 5% maior que do ano passado. E aumentou o estoque, né, João? Aumentou o estoque americano também, né? Então, fatores que pressionam. O mercado estava esperando uma safra aí de 119,5, no máximo 120, e veio mais de 121. Então, isso pressiona o mercado internacional. E uma notícia negativa para a semana, né? Nós estamos no meio do feriadão aqui no Brasil, quando o pessoal acordar amanhã aí, que volta ao mercado, vai ver que as cotações já estão bem menores do que estavam aí nos últimos dias. Hoje, no cálculo atual aí, provavelmente o mercado vai estar na faixa 170, 172, frente aos 175 que conseguiu negociar até acima na semana passada. O USDA aumentou a safra mundial também, em função dessa condição da safra dos Estados Unidos. E a única notícia positiva foi a redução da safra da Argentina, aí para 51 milhões de toneladas. A projeção era 52, agora veio 51. Então, nesse ponto, teve uma pequena queda na Argentina e aumentou 2 milhões e 100 mil nos Estados Unidos. Então, relatório negativo, João. Relatório negativo para soja, negativo para milho. Manteve a importação de 101 milhões de toneladas para a China, isso não era novidade. Então, o relatório em geral do USDA foi um relatório negativo nesse mês de outubro. Como a safra já está quase indo para metade dela colhida, tem pouco para mudar, sinal de que a safra americana veio cheia. E isso é um fator que vai pressionar o mercado nos próximos dias, João. Talvez os cavalinhos encilhados aí já passaram, a maior parte deles aí já foram embora, João Batista. E aquele que fez hedge se protegeu. O mercado agora vai perdendo os argumentos, né? Sem China no mercado e com safra cheia, e plantio brasileiro andando todo vapor, que nem você mostrou aí, nós perdemos os fatores positivos aí para o mercado ganhar fôlego, né, João? O único fator positivo que tem para o produtor ainda é o dólar em alta, mas que reflete no custo dos insumos, né? Qual é o prognóstico que você faz que o USDA fez para o Brasil
Eu sei que a Argentina reduziu. A safra do Brasil foi mantida em 144 milhões de toneladas, o mesmo número do mês passado, não tem novidade para o Brasil. Mas a safra brasileira, se andar com o plantio aí a todo vapor, que nem está indo, e plantar 40 milhões e meio a 41 milhões de hectares, pode colher mais, a não ser que o clima venha surpreender, aí, que nem o Lazinski comentou agora há pouco, aí, aquele produtor que não faz um bom perfil de solo, que não tem uma boa palhada, esse pode sofrer aí com os veranicos que vão surgir aí nos próximos meses, né, João? Bom, você deu o preço para hoje, quer dizer, o cara vai encontrar amanhã 170 a base Porto no disponível. 170, 172 aí, porque é provável que não tenha mudança do prêmio, mas o mercado de Chicago aí está com 20 pontos de baixa, né? Então, isso vai influenciar nas cotações, né? E a safra nova pode também... Safra nova, que andou negociando a 165, 166, eu acho que vai bater no 160 aí, não. Eu abaixo de 160 para a posição de maio, vai ficar menos que 160 amanhã, quando abrir o mercado, e a julho na faixa de 160, 162 no máximo, talvez até menos. Porque com o mercado acomodado lá e a safra americana trazendo 2 milhões e 100 mil toneladas a mais, isso dá uma tranquilidade do lado do comprador, né, João? Se coloque hoje aí, João Batista, o cara que compra para a China, vendo que a safra americana é maior do que eram as projeções, e o produtor americano negociou pouco ainda, tem muito para negociar e o inverno vai chegar em poucas semanas, é sinal de que vai ter oferta americana aí crescendo, né, João? Então, se coloca na posição de comprador, hoje você está numa situação que você está de privilegiado, né? Você tem aí o maior país exportador do mundo, que é o Brasil, plantando em condições boas, chovendo bem, e o segundo maior em produção e exportação, que é os Estados Unidos, colhendo quase metade da safra até o momento, e tudo andando bem, e agora a safra é um pouco maior que a expectativa, é todo o argumento que o importador precisa, né? O grande comprador, e aí a gente está falando da China, né? Então a China agora, nesse momento, está numa situação bem confortável. Então, olhando o momento, o produtor que não fez hedge, que não se precaveu, etc, etc, perdeu de 3 a 5 reais, está perdendo 3 a 5 reais nesse instante. Mas lá na frente, você acha que, de repente, claro, mudam a cada segundo, um minuto, essa crise energética também vai parar os navios, sei lá. Mas, enfim, como é que você olha à frente, Vlamir? Olha, João, eu estou vendo aí no mercado futuro, aí lá na colheita, mercado de 150 a 160. Hoje ele está ainda perto de 160. Então, estamos falando de Porto. Eu acho que o mercado, em função, se a safra brasileira vier cheia, e a safra americana confirmar aí no final, aí no mês que vem, em novembro, quando terminar a colheita, confirmar 121 milhões, e a China se mantiver comprando 101 milhões de toneladas, nós vamos ter um aumento no estoque mundial. Então o estoque mundial vai ser maior, nós vamos ter uma condição de abastecimento regular, não vai ter falta de produto. E aí o mercado de Chicago tende a trabalhar talvez lá no pico da oferta de 11,5 a 12,5 dólares. Hoje nós podemos falar que o mercado está perdendo 50 centavos de base lá em Chicago. Ele já está vindo para a base de suporte, no momento ainda é 12 dólares, mas esse 12 dólares pode ser perdido aí nos próximos dias se não tiver a volta da China às compras. Hoje ainda estamos no suporte de 12 dólares, mas ele já não é um suporte muito forte, João. Então, ele graficamente o mercado veio para baixo e daí tem um movimento técnico também, né? Tem toda essa questão do mercado financeiro que atua. Daí a gente não começa só a olhar pelos fundamentos básicos normais da soja, que é oferta e demanda. Daí tem todos os outros fatores que são as demais commodities, que nem você vive conversando aí, falando com o Malu aí. Maurício. Tem os outros fatores que influenciam, né? E eles podem quebrar esse suporte do 12 dólares para baixo. Hoje eu vejo mais sensível a soja. Não vejo a soja como um problema produtor, vai continuar sendo um produto lucrativo, porque os custos dos produtores estão bem abaixo do que os valores que vão circular, que o mercado está trabalhando. É um mercado bem tranquilo, o produtor ainda bem favorável. Os fundamentos dos alimentos ainda são bem positivos. Nós vamos consumir mais alimentos que vão produzir nesse novo ano, porque nós temos uma escassez de trigo. Dá para ver que o trigo está em alta, o USDA confirmou quebra de safra mesmo, em novas reduções.
Nós temos uma oferta e demanda muito ajustada de milho, então não está sobrando alimentos. A soja, sim, está numa posição um pouquinho mais confortável, mais folgada, mas o mercado em si, para o produtor, ainda vai ser lucrativo. Não vejo problemas aí para o produtor. Só que os melhores momentos da temporada já praticamente, eu acho que nessa situação já passaram. E agora para frente, talvez tenhamos até alguns ajustes em alguns momentos de leve ajuste para baixo aí nessa condição de fechamento de safra maior que a expectativa. Safra americana, né, João? Sim. O Ayrton Oliveira está mandando duas mensagens muito interessantes. Uma da pessoa que se precaveu, como ele. Ele acompanha o mercado, discute com a gente, não concorda com o uso dessas coisas todas, mas está acompanhando o mercado. Ele diz o seguinte, ele já vendeu toda a safra dele a 160, lá no Rio Grande do Sul, 160. E comprei toda a semente e insumos da safra nova com preços ainda baixos. Então ele já fez a safra, ele já está no lucro, ele liquidou e fez as compras da próxima safra, então já está garantido. E ele, aí que vem sendo interessante, ele acha que os preços vão subir por um fator fora da cerca, que é o dólar, porque vai ser ano de eleição, e como o próprio Maurício Bellinello está falando sempre para a gente aí, teremos condições de ver o dólar estressado por causa das eleições e também por todos esses problemas de crush energy, de energia aí, crise energética no mundo. Tá certo ele, o Ayrton? Olha, João, que o ano de eleição, geralmente o dólar é estressado, principalmente agora, que nós estamos numa fase de inflação alta e petróleo, principalmente, puxado para cima, e ainda podendo evoluir mais. Então, isso é um fator que vai acontecer, sim. Mas nós temos que levar em consideração que o nosso dólar, ele foi um dos que mais se valorizou. O dólar perante o real foi é a terceira moeda que mais se valorizou no planeta. Só estamos aí na frente da Turquia e, se eu não me engano, mais uma outra aí, que se valorizaram mais que a nossa, porque o dólar já está muito valorizado no mercado brasileiro. Isso impacta no custo da inflação, não vai pressionar. E eleição é eleição, né, João? Vamos ver aí, se ficar só o Lula e o Bolsonaro, de qualquer maneira o dólar vai trabalhar estressado, né? Porque o mercado financeiro tem um temor aí com relação às esquerdas voltarem. Então, isso é um fator que ele comentou aí e certamente vai ter. Mas um fator que nós temos que levar em consideração, que a soja em Chicago, ela já foi lá no 16 dólares esse ano. Há um ano atrás ela estava pouco mais de 8,5 dólares, depois ela veio fluindo para cima e agora está se acomodando em patamares, provavelmente vai ficar entre 11,5 e 13 dólares, que é uma boa cotação ainda para produtor americano vender, para produtor brasileiro vender, para produtor argentino e paraguaio venderem. O argentino ainda está numa dúvida lascada, né? Porque os argentinos estão ferrados com o governo, que cobra aí mais de 1/3 do valor da safra, fica na mão do governo, daí tem o custo que subiu em dólar, o argentino está numa indefinição. O próprio USDA reduziu a safra em 1 milhão de toneladas, mas reduziu timidamente, né? Porque é provável que a safra argentina não chegue a 50 milhões de toneladas, na situação que eles estão lá. E aqui no Brasil nós temos todas a safra pela frente, tem toda a dependência do clima. Mas o fator importante que nós temos que alertar é que a comercialização da safra brasileira está muito atrasada. Se nós tivéssemos uma comercialização bem adiantada, o produtor tivesse vendido muito, ia ter pouco para vender na colheita. Nós temos muito para vender na colheita. Hoje nós temos aí 75% da safra ainda para ser negociada. E é muito produto para negociar lá na frente. E vai vender bem na boca da colheita, com frete estressado, diesel caro, transportador querendo aumento do frete. No transporte internacional ainda vai estar alto no ano que vem. Então, vai ser um ano nervoso, João. Essa situação do nosso amigo gaúcho aí, que fez aí, conhece muita gente que já fez a venda de toda a safra desse ano e já comprou os insumos de 2022, 2023, do ano que vem também. Esse pessoal agora vai passar por um ano aí que ele pode esperar. Provavelmente o ano que vem, o primeiro semestre vai ser muito disputado e o mercado muito pressionado. E quando chegar no segundo semestre, o mercado mais folgado e aquele a favor do produtor que não vendeu a safra antecipada e que não tem dívidas, né, João? Então,
essa condição do endividamento é um fator que vai obrigar muita gente a vender na boca da colheita. Okay. É uma pena, né? Porque os bons momentos para o ano que passou já foram, e os bons momentos, talvez, do ano que vem até o meio do ano também já foram. Porque essa pressão maior sobre o dólar certamente vai acontecer do meio do ano para frente, né? Porque a eleição é em outubro. E o primeiro semestre ainda vai ser um pouco mais tranquilo. Quando chegar em julho em diante, aí sim começa a guerra da política, okay, e aí a influência da economia vai ser grande, o dólar vai ser estressado. Vamos ver aí. Tem muita coisa para acontecer em nível global também, né, João? O mercado global ainda está numa fase ainda de recuperação da pandemia, e com essa escassez de insumos para a nova safra, vai escassear insumo para a safra americana de 2022 também, que eles vão plantar lá no mês de abril e maio. Então, não é... Nós estamos com a nossa safra garantida agora. Pouca gente vai ter problema, mas o abastecimento de insumos para a safra dos Estados Unidos, que vai acontecer antes que a nossa do ano que vem, essa talvez aí sofra mais do que a nossa. Tá, vamos pular para o milho, muita coisa para acontecer, então... Tá. Vamos pular para o milho. O doutor, aí não dá para se desesperar. É um momento, o mercado se ajustou. Vamos dizer assim, o produtor nesse momento vai ganhar um pouco menos, mas ele continua ganhando, né? Ainda está com margem de lucro boa aí nessa situação.